solicitada pelo deputado João Henrique, para ocupar a tribuna na sessão ordinária do dia 16 de maio, o médico homeopata Djalma Flores Blanc, como personalidade pública, para falar sobre o tema valorização das famílias como preventivo e uma sociedade menos violenta, alusiva ao Dia da Família, comemorando em 15 de maio por se tratar de assunto de interesse público. Solicito a presença do médico, do deputado João Henrique, para acompanhá-lo. Conceda a palavra para Vossa Excelência, doutor. Vossa Excelência dispõe de 15 minutos, podendo os deputados fazerem manifestação ao final. Obrigado. Bom dia, deputado Gerson Claro, presidente desta casa. Em nome de Vossa Excelência, quero cumprimentar todos os outros deputados, agradecer imensamente ao deputado João Henrique Cattan pela oportunidade dessa fala, num assunto que é muito importante, porque nós vivemos em sociedade e nós percebemos que a nossa sociedade anda precisando de uma certa atenção. Nós vemos aí a violência nas escolas. Recentemente eu fui chamado para falar, porque os pais estão preocupados, porque a escola era o ambiente mais seguro para se deixar os filhos. Hoje em dia, as escolas estão sendo invadidas por atiradores, por pessoas desequilibradas, né, e estão matando crianças e professores. Então, a gente percebe que, dentre tantas outras coisas, a gente precisa de prevenir. Eu sou médico homeopata há 37 anos em Campo Grande, eu fui vereador, e quanto vereador, em 2007, 2008, eu já tinha feito algumas matérias sobre a importância da revitalização da família na sociedade como um todo. Porque se eu não educo bem o meu filho, ele pode se tornar alguém que possa prejudicar o seu filho, deputado Rinaldo Modesto. Então, assim, o nosso objetivo é prevenir. Então, hoje em dia, a gente vê a criação, Delegacia da Mulher, a criação de leis, Maria da Penha, nós temos o ECA, o Estatuto do Idoso, as UNEIs, os conselhos tutelares, o Conselho Municipal de Defesa de Criança e Adolescente, as secretarias, né, de direitos humanos, as ONGs, que atendem nos contrapontos das crianças na escola, a necessidade da criação de centro integrado. Então, tudo isso é para remediar. Remediar o quê? Uma criança que já foi estuprada, uma criança que já foi assassinada, uma criança que já sofreu abuso, uma mulher que já sofreu violência no lar pelo marido, certo? Então, assim, isso tudo é muito doloroso, custa bens materiais e custa a dor do ser humano, da perca do ente querido. E uma criança abusada, ela vai ser traumatizada pelo resto da sua vida. Eu atendi várias vezes, nesses 37 anos de atendendo homeopatia, mulheres que sofreram abuso durante a sua infância e que têm toda uma vida comprometida emocionalmente. Isso sem falar, né, que as pessoas doentes, elas são oriundas de dentro do lar. Então, no meu livro, lancei um livro recentemente, Construção Afetiva do Ser, eu falo sobre essa necessidade de agir preventivamente, educando as crianças, dando afeto, carinho, deputado Lídio, né, atenção, porque é na infância que o nosso cérebro é formado. É na infância que nós temos toda aquela plasticidade neuronal à disposição de ser construído. Depois não adianta mais, se você não dá atenção para o filho, se você não dá carinho, não dá afeto, não dá apoio, não dá sustentação, não adianta nada você querer cobrar que o seu filho vá ser um homem de bem. Então, essas conexões neuronais, elas são necessárias com tudo de bom. Nós nascemos com 85 bilhões de neurônios, cada um deles tem a capacidade de se conectar com outros 10 neurônios. Quanto mais amor, carinho, dedicação você dá, afeto a essa criança, mais conexões haverão. E são nas conexões que são sintetizados os neurotransmissores. E os neurotransmissores são responsáveis pela felicidade. O Prozac, nos anos 80, quando foi lançado como uma droga da felicidade. Ele nada mais é do que um neurotransmissor. Na ausência do afeto, na ausência
das condições que a criança tem que ter para crescer, para ter o seu cérebro formado, né, vai haver sim, problemas emocionais. Então, por isso que hoje em dia está aumentando muito o índice de depressão, ideação suicida, ansiedade, síndrome do pânico, pessoas com 30, 40 anos que não conseguem sair de casa para trabalhar. E só precisa tomar remédio. A gravidez na adolescência, o alcoolismo na adolescência está aumentando assustadoramente. Quantas vezes eu não atendi no posto de saúde meninos de 10, 12 anos em coma alcoólico, pré-coma alcoólico. Por quê? Tudo isso é a necessidade, é uma carência muito grande. Então, nós vivemos numa sociedade mecanizada e fria. Acabou aquela história de você criar filhos no seio familiar. As mães trabalham fora e os pais trabalham fora, e quando tem condições, deixa para o pai levar e buscar na escola, chofer levar e buscar na escola, ao conta de babá. Então, não tem essa atenção. Então, assim, o que eu quero falar? Que nós temos que prevenir. Nós enquanto sociedade, temos que unir o Poder Legislativo, o Poder Executivo, e agir. Porque se o lar é a célula da sociedade, a escola é o grande laboratório para identificar aquela criança problemática. Então, aquela criança que não rende, aquela criança que não tem interesse pelo estudo, aquela criança que não passa de ano, não basta simplesmente você criar mecanismo para passar de ano, tem que haver condições de identificar e ir até o lar, para ver o que está acontecendo. No Brasil, nós temos 43% dos lares onde são as mulheres responsáveis por esses lares. O marido abandonou, ou são mãe solteira, e o lar não tem uma referência masculina. Então, isso tudo é prejudicial. Essa criança não vai ter uma estruturação para se tornar um adulto produtivo. E aí cria-se um ciclo vicioso de que filhos mal educados, né, vão ser adultos mal educados. Então, a escola, os professores estão com alto índice de absenteísmo, com alto índice de depressão. Os professores estão saindo de sala de aula, estão sendo readaptados. Por quê? Porque não aguenta mais atender crianças mal educadas. As pessoas não sabem que a educação vem de berço. É dentro do lar que a gente recebe essas informações, onde a gente aceita, onde a gente aprende a respeitar o próximo. Hoje em dia tem esse negócio de misoginia, de homofobia, de machismo, de feminismo, mas esquecem que o homem machista é criado por um machista. Se o meu pai era um humilde pedreiro, a minha mãe uma comerciante, eles me ensinaram a respeitar pessoas. Não importava ou não importa a cor da pele dessa pessoa, não importa a opção sexual dessa pessoa. Então, é isso que está acontecendo. Falta família. E nós temos que agir na prevenção. O brasileiro é muito pobre ainda, existe muita pobreza, não só pobreza material, quanto pobreza emocional. E nós precisamos ensinar que essas pessoas ensinem os seus filhos nesse processo todo. Então, esse é o meu propósito, deputado Henrique Catan. Nós tivemos o Dia Internacional da Família comemorado ontem, no dia 15. No dia 18, agora, por exemplo, nós vamos ter uma data alusiva ao Maio Laranja, né, que é o combate à exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes. Então, são datas que só lembram essas tragédias. Mas e aí? O que nós vamos fazer efetivamente para isso? Né? A família precisa ser revitalizada, precisa ter atenção. Nós precisamos entrar nesse meio da sociedade e fazer métodos contundentes, né, ajudar essas pessoas. E nós temos aí na rede pública psicólogos, nós temos assistentes sociais, nós temos as escolas com todo esse laboratório para identificar essa situação, tá? Porque a coisa vai piorar. Com tantas pessoas doentes vindo para o trabalho, vai piorar. Com tantas pessoas pegando armas, por exemplo, daqui um dia vai ter que ter porta de detector de metal nas escolas, vai ter que ter um policial dentro de sala de aula. É um absurdo a gente ver no WhatsApp, por exemplo, imagens de aluno agredindo o professor, dando tapa na cara de professor. Então, o professor não merece uma criança mal educada. Quem tem que educar são os pais. E as pessoas parecem que não sabem disso. Né? Como eu disse, vivemos num mundo mecanizado e frio e precisamos de reparar a nossa humanidade, o nosso calor humano, a nossa afetividade. Né? E aqui,
no meu livro, em 200 e tantas páginas, eu faço toda uma explanação e um histórico desde a época da família, quando a família começou a ser esfacelada, por assim dizer. Né? Quando a mãe começou, as mulheres começaram a buscar a sua emancipação, ela foi trabalhar na indústria bélica, o homem foi para a Segunda Guerra Mundial, e os filhos ficaram em casa, meio que à deriva. Automaticamente, tantos anos depois, o que aconteceu? Né? Aconteceu o movimento hippie, o movimento de revolta, de repulsa. Ninguém pode falar aqui que o adolescente é um aborrecente. Um adolescente é aborrecente quando ele não tem uma infância, quando ele não tem atenção na infância. Automaticamente, o seu cérebro vai se sentir revoltado e vai se sentir na necessidade de buscar tudo aquilo que ele não teve. Certo? Então, o objetivo dessa minha fala, obrigado de novo, deputado João Henrique Catã, pela oportunidade, obrigado, deputado Gerson Claro, pela oportunidade também, da gente poder chamar para a sociedade a atenção de que nós precisamos atuar mais, né, preventivamente pela nossa sociedade. Tá? Muito obrigado e que Deus abençoe esta casa. Com a palavra para os agradecimentos, deputado João Henrique. Doutor Djalma, quero agradecer pela explanação do senhor, que veio aqui nos trazer o seu trabalho, a sua pesquisa científica, e me encantou muito saber que o afeto, cientificamente, promove conexões com esses 85 bilhões de neurônios que funcionam para hiperestimular as crianças, desenvolver inteligência, trazer saúde mental, evitar que as crianças adolescentes partam para o mundo das drogas, buscando nessas drogas, e o senhor citou o Prozac, né, que droga da depressão dos anos 80, como a droga da felicidade, porque promovia conexões. Quer dizer, às vezes a criança, por ausência de afeto, busca fora do seio familiar, através de química, aquilo que gratuitamente a gente pode educar os pais para fornecer e curar a saúde mental das pessoas e ajudar com que as crianças, com que as adolescentes, através da estruturação da família, tenham um maior desenvolvimento, uma vida saudável e feliz. Então, parabéns pelo trabalho, pela fala de Vossa Excelência. Me sinto honrado de poder ter trazido o senhor na tribuna hoje aqui. Eu que agradeço. Deputado Reinaldo Modesto, antes um pouquinho, só para falar das datas comemorativas, só para ver, janeiro branco, começa com a saúde mental, né, para chamar a atenção da saúde mental. Fevereiro, a primeira semana de fevereiro, é uma semana alusiva à prevenção de gravidez na adolescência. Vocês sabiam que no Rio de Janeiro existe uma associação para mulheres, para jovens que engravidam em baile funk? Existe uma associação para acolhimento de mulheres que engravidam em baile funk. Olha só, em pleno século XXI, Maio Laranja, combate ao abuso e exploração sexual de criança e adolescente, Agosto Lilás, violência contra a mulher, né? E o Setembro Amarelo em prevenção ao suicídio. Eu fui chefe da divisão de medicina na CESAL, e naquela época, 4 pessoas tentam suicídio por dia em Campo Grande. 4 pessoas. Tá? Então, assim, são pessoas que sofrem, são pessoas que estão angustiadas, exatamente por falta, né, dessa criação afetiva em casa. Deputado Reinaldo Modesto. Eu fiz questão de usar esse microfone para cumprimentá-lo, dizer da alegria de poder revê-lo aqui, Vossa Senhoria, que médico, homeopata, sempre trabalhou na perspectiva da prevenção. Como vereador, um vereador na capital atuante, e hoje eu fico feliz de receber Vossa Excelência aqui, cumprimentar o Henrique Catã, que teve a ideia de convidá-lo para falar de um assunto tão importante. A família está problemática. Só para Vossa Senhoria ter uma ideia, só nestes meses de 2023, catalogados, casos confirmados pela Secretaria de Segurança Pública, 810 crianças foram abusadas sexualmente e estupradas. Ontem foi preso um cidadão, se é que nós poderíamos chamá-lo de cidadão, ele estuprou 3 crianças, está preso. 31 presos só agora de março, abril e esses primeiros dias de maio. Tudo isso por quê? Aquilo que Vossa Excelência diz, a falta da prevenção, a família está passando por esse momento de destruição. Então, eu quero aqui nesse momento parabenizar Vossa Excelência e dizer que Vossa Excelência é muito bem-vinda a esta casa. Muito obrigado. E eu espero que esse livro venha ajudar a motivar
e restaurar milhares de pessoas aqui no nosso estado e pelo Brasil afora. Muito obrigado pela sua presença aqui. Valeu. Então, e para recentemente ali no Jardim Fluminense, no bairro Nossa Senhora das Graças, houve aquele assassinato daquela menina, Estrelinha, a Isadora. A menina foi sepultada no dia que ela completou 11 anos de idade. Era uma criança em que nós falhamos enquanto sociedade, porque ali, deputado João Henrique Catan, aquela criança, ela cuidava do irmãozinho mais novo, a mãe era garota de programa, levava os clientes para dentro de casa e todos sabiam da condição. Então, o Conselho Municipal falhou em termos de denunciar isso. Tá? Então, se depois que a criança morreu, cadê? Uma vida que se ceifou por falha da nossa sociedade. Então, é isso que eu gostaria de chamar a atenção. Nós temos que ter métodos efetivos para poder prevenir esse tipo de coisa. Deputado Lídio. Doutor Djalma Balanço, parabéns, Vossa Excelência estar aqui nesta casa, usar essa tribuna e pela fala que fez. Um conhecedor, um técnico, né, que tem trabalhado muito nessa área, e principalmente sua esposa também, Raquel, tem feito um belo trabalho em defesa da criança, do adolescente, em trabalho de conscientização nesse sentido. Eu presido a FENACRIA, que é a Frente Nacional em Defesa da Criança e do Adolescente. Quinta-feira eu vou estar no Rio de Janeiro, uma reunião da UNALI, e também essa frente discutindo essas questões que hoje não tem como você fugir. É um mote do momento que nós temos que nos preocupar muito, né, e começa justamente nas gerações, né, essa afeto emocional. Então, quero agradecer a Vossa Excelência por estar aqui e trazer essa fala para a gente. Muito obrigado. Valeu. Obrigado. Esta presidência agradece a presença do convidado, a manifestação que é preocupação de toda essa casa. Muito obrigado e pode contar sempre com o empenho e com a dedicação de todos os deputados aqui. Agradeço ao deputado João Henrique pelo fazer o convite. Está reaberta a sessão. Muito obrigado.